Olá, saudações a todos. Meu nome é Elias Silva, mais conhecido como Elias Patriota, aqui do Rio Grande do Norte. Estou inaugurando esse canal. O meu canal tem a finalidade de trazer mais informação para as pessoas sobre o país, fazer uma crítica às situações, como devemos melhorar, o que podemos fazer para fazer mudanças no nosso país. E é um canal aberto a todos também que em outra ocasião desejarem falar aqui, debater assuntos polêmicos, porque eu vejo como maneira de diálogo, o diálogo como a melhor maneira de resolver os problemas. Conversando, dialogando, nós podemos traçar um caminho para melhorar a situação do nosso país. São coisas muito importantes e nós devemos fazer. Então estou inaugurando esse canal para esclarecer um pouco do meu pensamento, para mostrar um pouco do meu pensamento crítico e esclarecer também algumas situações que ocorreram no Brasil e que podem ocorrer futuramente. É um canal voltado para a crítica e a conscientização das pessoas de modo geral. Então, devido eu já fazer todo um trabalho de conscientização nas escolas, nas ruas, sobre que nós cidadãos devemos procurar uma maneira de pensar como melhorar as situações do nosso país, independente de cada um tenha seu ponto de vista, mas todos nós devemos ser sujeitos críticos e sujeitos que pensem no melhor sempre para nós e para o próximo também. Então temos que pensar de uma forma geral, como social, pensar como um todo, pois nós somos um conjunto da sociedade e que devemos pensar. Sociedades são formadas por pessoas que pensam e emitem suas opiniões para o melhoramento em geral. Então é o seguinte, devido a haver hoje, digamos, uma crise institucional, política, e isso já vem de bastante tempo, eu resolvi criar esse canal e trazer a público a minha linha de pensamento, trocar ideias e informações também com as pessoas que desejarem participar, receber sugestões daqueles que podem ajudar a melhorar nosso canal, que isso também é muito importante, ser criticado também, porque todos nós estamos sujeitos à crítica, e a crítica ela traz um melhoramento, um aprimoramento, eu acredito nessa tese também. E eu acredito que nós não podemos forjar nosso futuro sem rever nossos erros do passado e sem analisar o que nós estamos fazendo no presente, pois nós moldamos o nosso futuro com base no que fizemos no passado e aprimorando o que temos no presente. E hoje, o primeiro vídeo do nosso canal, nós vamos tratar sobre fatos ocorridos no país, principalmente uma discussão que tem estado muito à tona ultimamente devido à situação política e econômica desse país. Cada um com seu ponto de vista. Uns defendem eleições diretas para presidentes, contrariando a Constituição, mas outros defendem que o Congresso modifique a Constituição e faça. Outros defendem o voto impresso, que agora foi aprovado para 2018. Então eu queria fazer aqui, começar esse primeiro vídeo, falando especialmente para os alunos de ensino médio. Muitos, inclusive, amigo meu, também até alunos de ensino superior. Nós sabemos a qualidade da educação que tem nesse país ultimamente, e não tem sido uma qualidade muito boa, porque infelizmente hoje nas escolas, muitos professores, quando vão ensinar, puxam pelo lado que eles defendem. E eu acredito que o professor ele não deva obrigar, de certo modo, ou manipular ou doutrinar o aluno a pensar da forma dele, mas ele deve tentar transformar o aluno num cidadão que pense por si, que seja um cidadão crítico nas demais coisas, nas demais situações, né? E que ele próprio possa formar a sua opinião dentro daquilo que o professor expôs. Então eu defendo essa tese. E muitos alunos já até me perguntaram, encontrando por aí, nas palestras que eu vou, nos debates que eu participo, né? Como combater algumas coisas que é falado nas escolas. Eu digo, olha, você tem que adquirir conhecimento.
porque o nosso ensino é limitado. E pelo nosso ensino ser limitado, fica complicado de você apenas debater com o argumento que você viu em classe. Então pesquise, seja um sujeito que pesquise bastante. Não tenha preguiça, porque o conhecimento sempre é o caminho para tudo. Então eu queria trazer à tona aqui fatos que têm ocorrido nas escolas, e os professores têm falado. Eu passei também por uma escola de ensino médio brasileiro, escola de ensino superior, e hoje, o que nós vemos na nossa conjuntura, às vezes até também o professor, por não ter tido um investimento de pesquisa de campo boa, o professor é inclinado em si a fazer aquilo que ele já recebeu, a repetir aquilo que recebeu. Porque se nossa educação tivesse um investimento maior, eu acredito que o próprio professor cairia em campo e aprenderia. Então hoje o vídeo é voltado mais para os alunos, e eu vou falar o meu ponto de vista com base em documentos históricos de algo que se passou nesse país. Muitos dizem assim, e isso que eu vou falar é algo sobre o governo militar, que a situação do Brasil dos anos 60 até chegar à situação agora tem sido questões polêmicas nas escolas, e há essa importância de se falar sobre isso. Se você discordar de mim, não tem nenhum problema, aí embaixo você pode deixar seu comentário, como devemos melhorar nosso canal, mas vamos aos fatos então agora. A pedidos de muitos que queriam, e esse canal, dia 1º desse mês, eu montei ele e estou inaugurando hoje. Então é o seguinte, vamos aos fatos. Hoje o tema é sobre o Brasil dos anos 60 até agora. Como nós podemos ver as diversas situações e saber se elas são reais? Nós temos hoje em Brasília uma biblioteca muito linda, que tem o maior acervo histórico da América Latina. E muitos viajam a Brasília e esquecem de entrar nessa biblioteca, muitos até professores. Mas seria bom entrar lá e pegar um documento oficial para trazer para a sala de aula e mostrar aos alunos. Porque não adianta só falar e não mostrar aos alunos algo que comprove a veracidade daquilo que se está falando. Ou apenas pegar a história de um historiador. Cada historiador também tem seu ponto de vista. Então eu sou uma pessoa que eu defendo que com dados e com o máximo de informação possível fica mais fácil de fazer uma compreensão para o aluno. Então esse meu canal é voltado para esse tipo de pensamento. Vamos começar falando. Nos anos 60 o Brasil estava passando por uma situação muito difícil. Uma situação que estava um verdadeiro caos econômico e social. E aí naquela época também estava havendo no mundo o período em que nós chamamos de Guerra Fria, aonde Estados Unidos de viés capitalista e União Soviética de viés comunista socialista, eles estavam influenciando as nações a acolherem o seu modelo, sistema de governo, político e econômico. Aqui no Brasil, o nosso país estava numa situação difícil, havia guerras camponesas, movimentos agrários, onde estava havendo muitas confusões. O Congresso Nacional, por vez, estava se tornando um congresso muito corrupto. E aí o que aconteceu? Houve eleições para presidentes, aonde quem ganhou essas eleições foi Jânio Quadros. Porém, as eleições elas eram feitas não com chapa conjunta, você não elegia presidente e vice, mas era eleito o presidente e depois o vice, separadamente. E Jânio Quadros ganhou a eleição prometendo varrer a corrupção desse país e melhorar a situação econômica do Brasil. O vice que ganhou foi João Goulart. Muitos hoje divergem o porquê Jânio Quadros renunciou ao cargo, mas o presidente João Goulart renunciou ao seu cargo. E aí começou um princípio de viés ideológico. Grande parte dos historiadores, eu não vou dizer todos, porque alguns têm sua linha de pensamento, defendem que Jânio Quadros renunciou porque houve uma pressão de uma parte do Congresso para que ele aderisse ao capitalismo americano e a outra parte, a esquerda do Congresso, que ele aderisse ao comunismo, socialismo soviético. E a base que eles alegam para isso é que em 1935, aqui em Natal, capital do meu estado, houve um movimento chamado de Intentona Comunista, onde a esquerda tentou tomar o poder à força.
Então, o Brasil já vivia aquele clima, nesses anos aí, de escolher entre o capitalismo ou o socialismo-comunismo. E de acordo com muitos historiadores, alguns, o que fez Jânio Quadros renunciar foi a pressão que ele sofreu para escolher um lado. E por ele ser nacionalista, ele não queria nem seguir o sistema comunista socialista soviético e nem o sistema capitalista americano. Alguns dizem isso. E aí ele renunciou. Quando ele renunciou, assumiu João Goulart, o então vice-presidente. E aí o que acontece? João Goulart começou a se articular com aqueles que ele defendia no Congresso, aquela ala que ele defendia, que era a esquerda. As viagens dele aos países comunistas, como China, como Cuba, que seguiam o sistema soviético na época, fizeram com que o Congresso, cuja maioria era conservadora até então, por a população brasileira ser formada em sua maioria por cristãos conservadores, católicos e protestantes. E aí o que aconteceu? Ele começou a se inclinar à esquerda. Então começou a haver no país, por trás, nos quartéis, uns querendo influenciar os militares para aderirem à ala da esquerda e outros para o eixo capitalista americano. Então o que aconteceu? Eu digo isso aqui com provas históricas, porque não adianta só falar e não expor a prova histórica. Inclusive estive na biblioteca da Câmara de Brasília e trouxe da biblioteca. Inclusive você pode imprimir do acervo virtual da Câmara dos Deputados Federal, do Congresso Nacional, fatos que eu vou colocar aqui. Você pode entrar no seu site e fazer isso aí. E documentos da biblioteca da Câmara de Brasília, outros documentos eu colhi. Alguns mandaram para mim documentos oficiais, onde você pode comprovar a veracidade desses documentos. E se vocês também quiserem essa documentação que eu vou mostrar aqui, eu tenho toda ela em PDF e posso passar para vocês. É só vocês mandarem para o meu e-mail um pedido, eliaspatriota.rn@gmail.com, e eu enviarei para você em PDF toda essa documentação e você pode comprovar a veracidade de cada uma delas nos sites oficiais da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, do Planalto, da Biblioteca da Câmara de Brasília e muitos outros. Então o que acontece? O povo brasileiro, por ver que o governo estava se alinhando à esquerda e ser conservador, e a esquerda sempre defendeu um Estado acima de tudo, inclusive acima da religião. E aí o povo brasileiro, temendo se instalar um sistema comunista, como na Coreia do Norte e em Cuba, foi às ruas. Foi às ruas pedir para os militares chegarem ao poder. Inclusive eu tenho aqui alguns recortes de jornais da época e vou mostrar para vocês alguns recortes da época do governo militar. O povo foi às ruas pedir a deposição do governo Jango e pedir também os militares no poder. Aqui foi as marchas que tiveram em todo o país durante o período. O povo pediu, exigiu que o Congresso Nacional tomasse uma providência em relação a isso, que os militares se posicionassem também. E aí começou a confusão. Então o que acontece? O Congresso Nacional, obedecendo o povo, o Congresso Nacional, se reuniu e pediu providências ao então governo João Goulart. Mais recorte de jornais da época. E o que foi que aconteceu? Vocês vejam aí. O povo foi às ruas. Porém, os militares não queriam chegar ao poder de forma antidemocrática.
Jamais eles fariam isso. Inclusive, quando o Jango estava mobilizando aqueles que o defenderiam, o general Castelo Branco pediu para que ele não fizesse isso dentro do exército, para evitar que os militares chegassem ao poder. O que foi que aconteceu? O Congresso Nacional, em resposta ao povo, pois era um congresso que não estavam com tanta moral assim, chamou Jango para fazer um plano para resolver a situação do país. Porém, Jango não quis fazer. Jango ausentou-se do Congresso Nacional. E aí o que acontece? Hoje em dia você vai para a escola e você vê o seu professor dizendo que houve um golpe quando a presidenta Dilma foi impeachmentada. Eu quero dizer para vocês que essa história de dizer que é golpe quando um governo cai democraticamente nesse país é velha. Essa história não é de hoje. Ela já vem de muito tempo. Porém, eu quero dizer uma coisa antes de entrar aqui no que foi que o Congresso Nacional fez, que os jovens devem saber o seguinte. A primeira coisa a se saber é o que significa a palavra golpe no dicionário de política. É procurar o significado da palavra golpe no dicionário de política. Por quê? Aí depois você vai analisar se houve um golpe de fato ou não. Não só nessa ocasião recente com a deposição da presidenta Dilma, como na ocasião também da deposição de Jango em 64. Estudando e pesquisando nos mais diversos dicionários de política, eu cheguei à seguinte conclusão, de acordo com o dicionário, que golpe de Estado é quando você derruba um governo ilegalmente, burlando a lei, quando você derruba ele, um governo constitucionalmente legítimo, pulando a Constituição de seu país. Isso sim é um golpe. Estabelece outro governo no lugar daquele, por fora da Constituição. Então eu quero dizer o seguinte. Nenhuma dessas duas vezes foi golpe. Por que não foi golpe? Porque o impeachment estava previsto na Constituição Federal, essa que nós estamos agora debaixo, a de 88, e também nessa daqui, a Constituição Federal de 1946, que até os anos 60, até 88, nós estávamos debaixo dessa Constituição aqui. A de 66 nós estávamos debaixo dela. E aí o que acontece? O Congresso Nacional, pois cabia a eles a ordem como poder civil, o Congresso Nacional simplesmente chamou o governo. Ele se recusou, abandonou o Palácio do Planalto. Então, o Congresso Nacional, como poder constituído, obedecendo o artigo 79 dessa Constituição aqui, que eu vou mostrar para vocês, artigo 79, fez o seu dever, cumpriu o seu dever, o Congresso Nacional. Obedecendo o artigo 79 da Constituição. Eles simplesmente cumpriram o dever constituído por eles, de restaurar o estado de governo nesse país. E acontece o seguinte, inclusive eu tenho aqui a cópia do áudio da sessão que cassou João Goulart, com base na Constituição Federal de 46. Quando o seu professor estiver dizendo que houve um golpe de Estado em 64, peça para ele a Constituição de 46 e peça para ele ler, para depois explicar para você, para depois te explicar por que houve um golpe. Se foi de acordo com a Constituição vigente na época. Se não houvesse, o impeachment não fosse previsto na Constituição de 46 e na de 88, eu diria que a cassação, tanto da presidente Dilma, como de João Goulart, por improbidade administrativa, seria sim um golpe. Mas está aqui. Então, das duas, uma. Ou a gente muda o conceito da palavra golpe no dicionário de política para dizer que realmente foi um golpe, ou então não foi golpe, porque de acordo com a Constituição não foi. Então vamos aos fatos. Aqui eu tenho o áudio da sessão que cassou João Goulart em 1964. Eu tenho ele completo, caso vocês queiram também, está nos meus arquivos. Mas aqui eu vou colocar só os 2 minutos finais, quando o presidente do Congresso Nacional da época, Auro de Moura Andrade, caça, juntamente com o Congresso Nacional, o mandato de João Goulart por improbidade administrativa.
Inclusive, eu tenho também aqui a lista dos deputados que depuseram João Goulart, dia 31 de março de 64. Você pode imprimir também, direto do site do Congresso, essa lista. Então eu queria que vocês ouvissem o áudio, 2 minutos de áudio, quando ele ia obedecendo a Constituição de 1946. Tudo constitucional. Então, se é constitucional, se está na lei, é democrático, não é golpe. Ouçam o áudio e analisem vocês. A presidência deve, então, concluir a sua comunicação. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Atenção. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Numa hora gravíssima da vida brasileira, em que é mister que o chefe de Estado permaneça à frente do seu governo. Abandonou o governo. E esta comunicação faço ao Congresso Nacional. Esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição brasileira para o fim de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo e a existência de governo. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Basílio. A sessão se encerra. Bom, pessoal, vocês ouviram aí o áudio aonde o Congresso Nacional caça o mandato de João Goulart. Então, às vezes você escuta na escola que os militares chegaram ao poder por meio de um golpe. Quando o seu professor, ou na faculdade, quando o seu professor disser que os militares chegaram ao poder por meio de um golpe, essa sessão ocorreu dia 31 de março de 1964. Você pergunte para ele, se os militares deram um golpe dia 31 de março de 64, quem foi o presidente militar que assumiu o país dia 1º de abril de 64? Eles não vão lhe responder. Eles não vão lhe responder porque nenhum militar assumiu o poder dia 1º de abril de 64. Quem assumiu o poder foi Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados naquela época. Hoje, se esse governo que está aí, Michel Temer, cair, quem assume a presidência da República interinamente é Rodrigo Maia. E ele assume com a obrigação de fazer eleições no sistema parlamentarista. Coincidentemente, a Constituição de 46 também previa isso aí. Essa que está aqui em minhas mãos.
E se você quiser ter acesso a ela, como falei, pode me pedir que eu mando por e-mail em PDF para vocês imprimir também. Essa mesma Constituição também previa o mesmo. E dia 11 de abril de 1964, Castelo Branco se candidatou a presidente da República, General Castelo Branco, no sistema parlamentarista. Porque se o presidente Jânio Quadros tinha renunciado e o vice tinha sido cassado pelo Congresso, empossado foi o presidente da Câmara dos Deputados, de acordo com a Constituição. Então, por isso, não há golpe. E ele tinha a obrigação de fazer eleições no sistema parlamentarista. Castelo Branco se candidatou no sistema parlamentarista a presidente da República. E eu tenho aqui para vocês, e posso passar também, a lista de todos os congressistas que elegeram Castelo Branco presidente da República. Com mais de 2/3 do Congresso Nacional, ele foi eleito presidente da República, o Marechal Castelo Branco. Você pode estar surpreso, porque o seu professor não lhe ensinou isso, na escola ou na faculdade. Como te falei antes, às vezes nem ele próprio estudou isso. Ele escutou alguém dizer e aí repetiu o que ele ouviu. Mas eu tenho aqui a prova documental que Castelo Branco foi eleito de acordo com a Constituição. E essa prova você pode imprimir também aí no site do Congresso Nacional. Lá tem a lista de todos os congressistas que elegeram Castelo Branco presidente da República. Ele foi eleito presidente da República com mais de 370 votos. E aqui eu tenho uma lista. Inclusive votaram nele figuras da política brasileira. Um já tinha sido presidente da República. E outros dois, posteriormente, foram eleitos presidente. Posterior ao governo militar. Aqui, ó. Aqui está ela. A lista do Congresso Nacional. Documento oficial, viu? Que elegeu Castelo Branco presidente da República. Com votos, frente e verso. Olha, com votos de todos os congressistas que elegeram Castelo Branco, que se abstiveram e que votaram no outro candidato. Tenho toda ela aqui, posso passar em PDF para você usar como material de história, como material para debater, para conversar, para você fazer o que bem entender, para esclarecer as pessoas da verdade. Então é muito importante, tá aqui toda ela lista. Inclusive eu fiz questão aqui de grifar pessoas importantes que elegeram Castelo Branco presidente da República. Tá aqui, ó. Franco Montoro, grifadinho aqui em cima. Aqui, ó. Foi um dos que votou e elegeu Castelo Branco. Tem aqui também a figura do presidente, ex-presidente, senhor Juscelino Kubitschek. Também elegeu Castelo Branco. Está aqui para você ver. E também Tancredo Neves foi um dos que votaram elegendo Castelo Branco. O senhor Ulisses Guimarães também elegeu Castelo Branco. Foi um dos votos. Também foi um. Então, como é que foi golpe? De acordo com os dicionários de política, não foi um golpe. Foi um exercício da democracia. Aí você diz assim: mas eles ficaram no poder por algum tempo. Bastante tempo. Não era para ter ficado. Se eles continuaram no poder, continuaram com o aval dos seus representantes eleitos. Aliás, dos representantes do pessoal daquela época. Os deputados e senadores. Qualquer cidadão tem a obrigação de saber que quando você vota
no deputado e no senador, a função dele é criar leis e fiscalizar as leis, se o executivo está cumprindo as leis que eles fizeram em seu nome. Pois ele é o seu representante, legitimamente. Ele é você lá no parlamento. Então o que acontece? A partir daí, o que se adotou no Brasil foi o sistema parlamentarista. Aí alguns dizem assim, que se tornou uma ditadura. Estou encerrando aqui esse primeiro vídeo, mas o segundo vídeo é a continuação desse primeiro. Não perca. Eu vou falar se de fato foi uma ditadura. Se de fato houve ditadura nesse país. Isso com documentos históricos, com provas que hoje você pode verificar. Não é falácia. Mas você vai ver se realmente houve ditadura ou não houve. Porque muitos gostam de dizer essa palavra. Mas será que eles entendem o significado dessa palavra? Eu vou explicar o significado dessa palavra de acordo com o dicionário de política e vou dar minha opinião, se realmente houve ditadura no país ou não. E vou deixar que você analise. Ok? Obrigado. Aqui é Elias Patriota. Aqui, Elias Patriota RN. Esse é o primeiro vídeo do meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Falei sobre o que estava acontecendo no Brasil dos anos 60. Falei sobre como o governo João Goulart foi deposto do cargo, de acordo com a Constituição. Falei quem assumiu o poder após a deposição dele. E falei como Castelo Branco foi eleito o primeiro presidente militar desse país, de acordo com a lei. Agora, o segundo vídeo, quando eu for falar, vou falar se tornou uma ditadura ou não. E aí você vai tirar suas próprias conclusões. Obrigado. Saudações a todos.